Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos hoje, dentro das seções cônicas, as hipérboles. Definição: hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Então, os pontos fixos aí são os focos F1 e F2, e aí a distância de qualquer ponto dessa hipérbole até o foco 1 menos a distância desse ponto até o foco 2 em módulo é igual a esse comprimento 2A. Considere F1 e F2 pontos distintos, tal que a distância entre eles, entre os focos F1 e F2, é 2C. Assim como nas elipses, a distância entre os focos era 2C. Seja A um número real, tal que 2A é menor do que 2C. Agora os vértices, eles estão mais próximos, né? O comprimento 2A aqui é menor do que a distância entre os focos, contrário do que acontecia lá nas elipses. Os elementos. Nós temos os focos F1 e F2, a distância focal é 2C, então a distância do centro das hipérboles até cada um dos focos vale C. O centro é o ponto médio do segmento F1 e F2. O eixo real ou transverso é o segmento A1 a 2, aqui nos vértices das hipérboles. O eixo imaginário ou conjugado é o segmento B1, B2. Os vértices são os pontos A1 e A2. E também temos a excentricidade, que é C sobre A. Agora, a gente pode observar aqui que do nosso triângulo retângulo, o comprimento C é o maior. Então, C é a hipotenusa e A e B são catetos. Então, não existe a relação de que o A é maior do que o B no caso das hipérboles, como a gente tinha para elipses. Aqui, C ao quadrado é igual a A quadrado mais B ao quadrado. As retas R e S, que contêm as diagonais do referido retângulo aqui formado por A1, A2, B1, B2, são chamadas de assíntotas da hipérbole. Conforme vai crescendo aqui o desenho da nossa hipérbole, vai cada vez se aproximando mais dessas retas assíntotas. Equação da hipérbole de centro na origem do sistema de eixos. Primeiro, o eixo real, que é o eixo onde tem os focos, está sobre o eixo do x. Então, o eixo do y é o eixo aqui imaginário, né, entre B1 e B2. Significa que o y é o que tem um valor negativo. E o x, que é onde está o comprimento 2A, então o A fica embaixo do x e ele é o eixo real, está no eixo do x. Os focos estão em menos C0 e mais C0. E a relação que a gente tem, independente da hipérbole que a gente tiver, é sempre C ao quadrado igual a A quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui na hipérbole, diferentemente da elipse, uma das variáveis é positiva e a outra é negativa. Aqui é positiva, é onde a hipérbole tem o foco. E o segundo tipo, o eixo real está sobre o eixo dos y's. A gente pode pensar que as hipérboles estão de pé aqui no y. Então, o y aqui é o eixo positivo. O x, que a gente tem o eixo imaginário aqui, vai ficar negativo. E o a vai ficar embaixo do y na equação,
porque é aqui que o A está, né? Esse comprimento aqui vale A, tá em Y, então ele fica embaixo do Y. E os focos estão em o foco 1, 0 para x menos c para y, e o foco 2, 0 mais c. Relação continua a mesma, c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Exemplos. Para as seguintes equações, determine os vértices A1, A2, B1, B2, o esboço do gráfico, os focos e as assíntotas. Então, nós temos x² sobre 9 menos y² sobre 4. Eu não vou observar aqui qual deles é o maior. Não, eu vou observar que o positivo, que está embaixo do positivo, é o A ao quadrado, e o que está embaixo do negativo é o B ao quadrado. Então, o A vale 3, o B vale 4. O C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado igual a 9 mais 16, 25, o C vale 5. Então, se eu for desenhar aqui, a hipérbole está com o centro na origem, então aqui na origem é que se cruzam as assíntotas. Vai ser um esboço mesmo. O x é o positivo, então elas estão aqui no eixo do x. As hipérboles. O A vale 3, então esse comprimento aqui é 3 menos 3. O B, quando eu subir aqui, eu vou ter o valor de B. Valendo, B vale 4 e menos 4 aqui embaixo. E os focos F1 e F2 vão estar no comprimento C, 5. Então, vamos escrever foco 1 está em 5 para x, 0 para y. Foco 2, menos 5 com 0. O vértice A1 está em 3 com 0. Vértice A2, menos 3 com 0. O B1, que está aqui no eixo do y, é 0 com 4. B2, 0 com menos 4. E as assíntotas são retas que cruzam o eixo do y no 0, na origem. Elas estão aqui, o centro das hipérboles está aqui. Então, uma reta que cruza o eixo do y em 0, a equação das assíntotas vai ter a forma y igual a um mx. Essa reta aqui é crescente, o m então é positivo, e essa outra assíntota tem o m negativo. Como é que eu vou encontrar o m? Esse ponto aqui quem é? É y4 com x3. Então, para essa equação aqui, eu vou ter sempre o b sobre a. Então, o m vai ser mais ou menos b sobre a. O b é 4, o a é 3. Então, vai ser aqui 4/3 de x, essa assíntota, e essa outra aqui, que ela é decrescente, menos 4/3 de x. Então, aqui a gente tem a equação das assíntotas. Número 2. Determine a medida dos semi-eixos, esboço do gráfico, os vértices, os focos, a excentricidade, as equações das assíntotas para a hipérbole de equação dada.
Então, primeiro vamos reescrever ela. 9x² menos 7y² igual a 63. Temos que dividir toda a equação por 63. Então, 63 por 9 dá 7 e 63 por 7 dá 9. Quem é o A, quem é o B? O A não vai ser o 9 porque ele é maior. O A vai ser aquele que está embaixo do positivo. Então, o A ao quadrado é 7 e o B ao quadrado é 9. Então, o A é raiz de 7 e o B é 3. O C ao quadrado vai ser raiz de 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 7 mais 9, 16. C é igual a 4. Então, vamos tentar desenhar aqui mais ou menos as hipérboles. Bom, de acordo com essa equação aqui, elas têm o centro na origem. Então, por aqui vai passar as assíntotas. O x é o positivo, então as hipérboles estão no eixo do x. Os focos estão aqui, menos 4 e no mais 4. O A é raiz de 7, então aqui seria mais raiz de 7 no vértice, aqui menos raiz de 7. E aqui, na assíntota, eu tenho o B. O B é 3, então aqui embaixo é menos 3 e lá em cima é mais 3. Então, vamos escrever foco 1, menos 4 com 0. Foco 2, mais 4 com 0. Vértice A1, menos raiz de 7 com 0. A2, mais raiz de 7 com 0. Aqui não pede os vértices e os focos. Não pede para escrever B1 e B2. Seria 0 com menos 3 e 0 com 3. Pede a medida dos semi-eixos. Eu tenho aqui o semi-eixo A, que vale raiz de 7, que é o maior, e o B, que é o menor, no caso, e o B é o semi-eixo imaginário aqui. Como eu disse antes, não existe relação entre um ser maior do que o outro, né? Quem é o maior é o C. A excentricidade continua sendo C sobre A, 4 sobre raiz de 7. Posso racionalizar aqui, escrever 4 raiz de 7 sobre 7. A excentricidade e a equação das hipérboles. Equação das assíntotas. Como cruza no eixo do y em 0, eu sei que é mx apenas, onde o m, como as hipérboles estão no eixo do x, vai ser mais ou menos b sobre a. Se elas estivessem no eixo do y, seria o contrário, a sobre b. O m seria mais ou menos a sobre b, se as hipérboles estivessem de pé aqui. Então, o b vale 3 e o a raiz de 7. Então, eu tenho 3 sobre raiz de 7
Vamos racionalizar. Vai ficar 3 raiz de 7 sobre 7. Então, essa equação aqui vai ser mais 3 raiz de 7 sobre 7x. E essa aqui de baixo, menos 3 raiz de 7 sobre 7x. Equações das assíntotas. Agora, com a hipérbole tendo o centro fora da origem do sistema de eixos. Então, a mesma coisa que acontecia lá com as elipses. Agora, o centro, aqui é onde as assíntotas se cruzam, não é mais no 0, 0. Ela foi deslocada aqui o centro para um H com K. Então, o que vai acontecer na equação? Vai ficar x menos h ao quadrado e y menos k ao quadrado. Se as hipérboles estão deitadas, o eixo do x é o positivo, o eixo do y é negativo, embaixo do x fica o a ao quadrado, embaixo do y fica o b ao quadrado. O que acontece com os focos, por exemplo? Vai ser deslocado a partir do centro. Então, se aqui o x valia h, o foco 2 vai ficar em h mais c, o y não muda, vai ser sempre k, então aqui vai ser h mais c com k, porque mantém aqui a mesma linha do y igual a k. E o foco 2 vai ser em h menos c com k. Tá? Então, eu sempre conto a partir do centro. Desloca c unidades para um lado, c unidades para o outro. A mesma coisa os vértices, só que eu vou deslocar a unidades para um lado, a unidades para o outro. E o segundo caso, acontece a mesma coisa, só que como as hipérboles estão de pé agora, né? O y é o eixo positivo, o x é negativo, embaixo do y vai o a ao quadrado, embaixo do x vai o b ao quadrado. E os focos, ó, vai deslocar não mais em x, x vai continuar igual. O que vai deslocar é o y, vai ser o k a partir do centro, mais c, e aqui o k menos c, que deslocou c unidades para baixo. Mesma coisa, os vértices, A1 e A2, só que desloca a unidades, então vai ficar H, K mais A, e aqui H, K menos A. E aqui também as assíntotas, elas têm que se cruzar aqui no centro. Então, as assíntotas também estão com as equações deslocadas, porque agora elas não vão mais cruzar o eixo do y em 0. Né? Vai cruzar nesse ponto, vai passar por esse ponto, que é o centro, para as duas, e mais esse ponto aqui, que eu vou ter o mais B aqui e mais A aqui. Exemplos. Determine a equação da hipérbole, tem os vértices, sabendo que tem um foco dado. Então, vamos colocar isso num gráfico para a gente poder visualizar. Um vértice está em 1 do x com menos 2 do y. Então, A1. E o outro vértice está em 5 do x com menos 2 do y. Então, A2. Um dos focos é 6 com menos 2. Aqui eu tenho o foco 2. Então, o foco 1, ele tem que estar na mesma distância, aqui será
5 passou para 6, de 1 aqui vai passar para 0. Aqui eu tenho foco 1. Então, eu já sei onde é que as assíntotas se cruzam. Onde é que elas se cruzam? Bem aqui no meio. No meio entre 1 e 5. Esse comprimento aqui todo é 4, a metade é 2. Então, 1 mais 2, que vai dar 3. Então, aqui, as assíntotas se cruzam. É um esboço só que eu estou fazendo. E as hipérboles estão aqui. Mais ou menos. Então, o que que eu sei? Esse comprimento aqui é o A. Quanto vale o A? De 3 até 5, o A vale 2. Esse comprimento aqui, do centro até cada um dos focos, é C. Então, C vale 3. Então, eu já tenho o A e o C. Eu consigo achar o B. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. O C é 3 e o A é 2. Então, o B ao quadrado é 5, significa que o B é raiz de 5. Está pedindo a equação da hipérbole. Então, o centro, ele está onde? Em 3 do x com menos 2 do y. Esse aqui é o nosso H e o K. Então, a equação vai ficar x menos o H, 3, ao quadrado, sobre o A, né? O A vale 2, então vai ficar 4, menos y menos o K, menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2 ao quadrado, sobre o B. Quanto vale o B ao quadrado? 5, igual a 1. Esta é a equação da hipérbole, que satisfaz tudo que é dito aí no exercício. Exemplo 2. Determine o centro, o esboço do gráfico, os vértices, os focos da hipérbole de equação dada. Então, vejam aqui de novo, a gente tem a equação quadrática aberta. Como é que a gente sabe que é a equação de uma hipérbole? Vejam, nós temos aqui o x² e o y ao quadrado, então não pode ser parábola. Parábola, só uma das variáveis aparece ao quadrado. Uma circunferência também não pode ser, porque circunferência as duas têm o mesmo sinal e o mesmo coeficiente aqui para as variáveis ao quadrado. Circunferência não é. Elipse. Elipse tem os coeficientes aqui diferentes, mas o sinal desses dois termos tem que ser igual. Então, elipse não é. É hipérbole, porque elas têm sinais diferentes. Então, a gente vai ter que completar quadrados. Vou pegar 9x², vou escrever junto com o menos 54x. Menos 4y ao quadrado, vou escrever junto com o 8y. E o mais 113, vou passar para o outro lado, menos 113. Agora, vou colocar em evidência 9x² menos 54x por 9, 6x. Aqui, vou colocar o menos 4 em evidência, então vai ficar y ao quadrado. 8y dividido por menos 4, menos 2y. Agora, eu vou completar quadrados. Aqui vai ser x menos, que eu vou manter esse sinal, metade do 6, 3 ao quadrado. É isso que eu tenho que colocar aqui para completar o quadrado. Que eu tenho quadrado do primeiro, tá aqui, menos 2 vezes x vezes 3 dá o 6x, mais o quadrado do segundo, então mais 9 que eu não tinha.
E esse mais 9 está multiplicando esse 9. 9 vezes 9, mais 81. Depois aqui, menos 4, que multiplica. Aqui vou completar quadrado. Y menos, mantenho esse sinal, a metade de 2, 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes y vezes 1 dá 2y, mais o quadrado do segundo, quadrado de 1 é 1, que multiplicado por menos 4 dá menos 4, que é o mesmo valor que eu vou compensar do outro lado. Então, aqui vai dar menos 113 menos 4, menos 117. Menos 117 mais 81, menos 36. Então, eu vou ter que dividir toda a equação por menos 36, porque eu tenho que ficar com 1 aqui desse lado. Então, agora vai trocar o sinal desses termos, ó. O y, que era negativo, dividido por negativo, vai ficar positivo. Então, eu vou escrever ele primeiro. Y menos 1 ao quadrado. 36 por 4 dá 9. Aqui mais com menos dá menos. 36 por 9 dá 4. Igual a 1. Igual a 1. Então, a gente tem o centro está em x3 com y1. O a ao quadrado é 9, então o a vale 3. O b ao quadrado é 4, então o b vale 2. C ao quadrado igual a 9 mais 4, 13. C igual a raiz de 13. Então, nós temos, fazendo aqui um esboço, o centro está em 3 com 1. Por aqui, cruzam-se as assíntotas. Como o y é o positivo, as assíntotas delimitam aqui com esse eixo aqui de simetria. As hipérboles estão de pé. Que valor a gente tem aqui? Esse aqui é o A vale 3, então em 1 vai descer aqui para o menos 2, e aqui vai ser 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter os vértices A1, esse aqui de baixo, o vértice A1 está em 3 do x com menos 2 do y, e o vértice A2 está em 3 do x com 4 do y. O foco 1 aqui embaixo e o foco 2 lá em cima. O foco está a uma distância c, que é a raiz de 13. Então, o x não muda, é 3. O y, a partir do 1, eu vou somar e diminuir o c. Então, vai ser 1 menos raiz de 13. E o foco 2, 3 para x. 1 menos mais raiz de 3 para o foco 2 lá em cima. Então, precisávamos do centro, tá aqui, um esboço do gráfico, os vértices e os focos da hipérbole com equação dada. Então, na aula de hoje, estudamos, dentro das seções cônicas, as hipérboles. Até uma próxima aula.